Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo o tempo. Queridos, nesse jejum, você vai experimentar de muito favor da parte do Senhor. Amém? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor diz para você: em verdade vos digo, se você crer, disser para este monte, saia, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, que se diz, assim vai acontecer. Amém? Amém. Você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, ela é suficiente. Talvez você está enfrentando muitos problemas nesses dias, mas você vai dar uma ordem. Esse problema, saia, lança-te no mar, lança-te no outro lugar, e vai acontecer na sua vida. Há uma autoridade sobre você. Amém? Você é ungido e ungida do Senhor. Você tem o Espírito Santo e você recebeu o poder dos céus. Use este poder declarando a palavra de Deus e você vai viver milagres. E você vai viver o extraordinário. Amém? Não aceite a derrota, não aceite as circunstâncias dominarem, porque Deus te deu governo através da oração, através da palavra de Deus. Milagres acontecem e vão acontecer na sua vida. Amém? Você acha que não tem muito poder, mas se você libera uma palavra, ela vai começar a agir, transformando, mudando circunstâncias. Apenas libere essa palavra da parte de Deus e você vai ver, todos os dias, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa última igreja da série de Apocalipse. Quantos querem ouvir? Amém. Estamos finalizando hoje essa série. A série Ao que Vencer. Você é um vencedor. O Senhor te fez mais que vencedor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. É a última igreja que o Senhor escreveu uma carta através do apóstolo João, que estava preso numa ilha chamada Patmos. Todos os apóstolos já tinham morrido, todos já tinham sido martirizados. E aí então um imperador chamado Domiciano manda o apóstolo João para essa ilha. Sabe o que é maravilhoso? Quando ele escreve assim, João escreve assim, que o mar não existirá mais. Às vezes nós ficamos pensando, será que Deus é contra o mar? Não é? Quem gosta de praia aqui? Aleluia, eu gosto de praia. Olha, a gente gosta de Caldas Novas. Aleluia! Olha, os dois é bom. Eu estou precisando de Caldas Novas. Aleluia, hora para mim ir para lá. Eu já fui muito em praia, mas Caldas Novas eu não preciso de ir. O Senhor não é contra a praia, mas por que ele fala que o mar não vai existir? É porque a única coisa que separava João da igreja que ele amava muito essa igreja, e ele foi um apóstolo do amor, escrevia sobre amor. Era o mar que separava ele da igreja. Aí ele fala assim: o mar não vai existir mais naquele dia, ou seja, a separação não pode existir mais. Amém? Então, naquele dia todos nós estaremos juntos. Talvez você está separado de pessoas que você ama, porque foi para o Senhor. Tem pessoas que foram para o Senhor, você está separado dela, mas naquele dia não vai existir mais separação. Você vai encontrar com o seu ente querido que está com Jesus agora. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Não precisa ficar de pé, só levanta uma mão sua e o céu vai entregar um presente para você. Amém? Levante sua mão. Aleluia, você vai receber presente. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, à sua casa. Sinta-se muito à vontade aqui, você já faz parte da família. Volte outras vezes, amém? Porque nós amamos você. Pode entregar 3, tá? Pode entregar os 3 para cada um. Aleluia, um de cada. Pode entregar um de cada para eles. E aí não fica na dúvida qual vai ler, né? Pode ler os 3. Glória a Deus! Que bênção ter você aqui, irmãos.
Então naquele dia o mar não vai existir, a separação não vai existir. Mas eu quero afirmar para você: nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada te separa, nem o pecado pode separar. Nada, porque Ele já venceu o pecado na cruz. Ele fez você vitorioso. Ele fez você mais que vencedor. O pecado não domina você, porque você morreu para Ele, porque você é filho. Aleluia. Então, queridos, olha, talvez essa carta seja a mais difícil de eu compartilhar com você. E eu orei muito ao Senhor. Eu orei muito a Deus, porque o Senhor Jesus escreveu essa carta para a igreja de Laodiceia, mas também ela serve para nós, porque toda a palavra de Deus é para nós. Amém? E o Senhor escreveu porque o Senhor ama você. Lembre-se disso. O Senhor ama você profundamente. Amém? Então vamos ler. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Você pode acompanhar aqui, se não precisa abrir. Você pode acompanhar aqui que está grande. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeira coisa, o Senhor lhe apresenta a igreja. O Senhor faz uma apresentação. O primeiro passo, Ele apresenta para você. Sabe como o Senhor te apresenta para você? Ele diz: eu sou o Amém. Nós não falamos muito Amém? Sabe o que significa isso? Assim seja. O que quer dizer? Deus está dizendo para você, quando você ora, Ele diz: assim seja. O Senhor diz sim, Amém significa sim. Então Ele diz: se você pedir uma coisa, qualquer coisa que você pedir, nele nós temos o sim e nós temos o Amém, diz a palavra de Deus. Então enche seu coração de esperança, meus irmãos. Porque Ele diz: até agora não pedis nada porque não pedis. Pedi e dá-se-vos-á, para que a sua alegria seja completa. Deus quer ver você feliz. Deus criou você para ser feliz. E Ele ama suprir a sua oração. Então Ele apresenta, Ele diz: Ele é o Amém. Volta mais um pouquinho. Outra coisa que o Senhor fala: Ele é o testemunha fiel e verdadeira. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele não pode mudar a si mesmo e negar a si mesmo. Ele continua sendo fiel. Ele é fiel. Amém? Ele não muda, Ele não decepciona, Ele não fracassa. Você pode depositar todas as suas esperanças nele, porque Ele sempre surpreende as suas expectativas. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, Deus criou as coisas dizendo, falando. Deus Ele diz: haja luz e houve luz. Como que Deus faz as coisas? Falando. Jesus é o verbo, diz João. A Bíblia fala que Ele é o verbo de Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio da criação. Quando Jesus libera uma palavra, Ele está criando algo que não existe na sua vida. A verdade é, tudo já existe, mas não está aqui. Está nos lugares celestiais. Todas as bênçãos estão lá. Uma outra notícia boa. O Evangelho é sempre boa notícias. Você está neste lugar, assentado com Ele. Você está no lugar da bênção, nas regiões celestiais. E quando você pede, quando você crê, quando você declara, você chama a existência aquilo que já existe para se materializar na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. O que você precisa é uma ferramenta. O que você precisa é um casamento poderoso, abençoado, é cura, é alegria, é vida, é esperança, é paz, é uma unção, é autoridade, é sabedoria. Não sei o que você precisa, mas Ele já te deu em Cristo Jesus. E se você declarar, você vai experimentar. É um fato, aleluia. Então o Senhor começa apresentando para aquela igreja. Pode avançar, por favor. Conheço as tuas obras, que nem és frio
nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a nossa condição sem Deus. Amém? Essa é a condição de pessoas que não nasceram de novo. Mas não é a sua condição, porque você é filho de Deus. Pode dizer amém? Amém. Pois dizes, vamos lá, aconselho-te. Pode avançar, por favor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor começa aqui apresentando. Depois, ele tem um conhecimento, ele diz: eu conheço as tuas obras. Significa que o Senhor conhece o que está no seu coração. Ele sabe o que você ainda vai falar, você nem falou. Quando você vai falar, ele sabe. Nada pode surpreender a Deus. Sabe o que me deixa tão maravilhado? É que Deus sabe de tudo. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Não é que Deus previu, não, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe o final das coisas. Ele sabe o final da sua história. Você foi chamado por Ele, mesmo Ele conhecendo o mais íntimo do nosso coração. Aquelas coisinhas que nós não temos coragem de falar para ninguém, que às vezes vêm da carne, coisas absurdas, não é? Antigamente eles falavam, né, que Deus ia colocar num telão no final, as coisas absurdas que nós falamos e fazemos. Mas olha que coisa terrível, mentirosa, não é verdade isso. Deus não vai constranger ninguém expondo você. Deus não é Deus que expõe. Amém, meus irmãos? Amém. Deus vai falar apenas das suas obras maravilhosas que Ele vai fazer através de você. Amém? Amém. Não terá um telão de LED lá para mostrar o que você pensou. Ele sabe das suas obras. Ele sabe do seu coração. E mesmo assim, mesmo sabendo, Ele te ama. Mesmo sabendo de tudo, Ele ama você. Mesmo sabendo do seu erro, mesmo sabendo do seu fracasso, do seu pecado, que você cometeu sem querer, você não queria fazer, mas caiu. E Deus levanta você e diz: eu amo você, independente do que você pensa. É um amor incondicional. A disciplina, Deus corrige o filho que ama. Ele diz: é porque eu amo vocês. Então, como é maravilhoso nós sermos corrigidos pelo Senhor. Ainda mais aqui nos fala: eu sou mais disciplinado e corrigido. Pode ter certeza disso, meus irmãos. E é tão maravilhoso que Deus muitas vezes usa muitas pessoas para isso. Deus usa a igreja, Deus usa os irmãos, Deus usa pastores, principalmente os meus pastores, né? Deus usa a palavra dele, Deus usa o Espírito Santo que fala comigo. E aí Deus fala comigo: sim, você está errado. Mas Deus fala, sabe, de uma maneira direta comigo. Mas também Deus fala que ama também. Esses dias na sala do Daí, eu estava lá visitando. Eu tinha que visitar a sala do Francelão, estava uma sala poderosa, cheia de jovens. E vai multiplicar essa célula. Vai multiplicar essa célula na casa do Cristo e da Michelle, né? O Daí também vai multiplicar. Eu fui lá e fui para a casa do Daí. Eu estava olhando para o meu filho, brincando com ele. De repente, aquela voz mais doce do Espírito Santo falou assim: você ama muito o seu filho, né? Eu falei: ama, Senhor.
Ele diz: nem comparação, o amor que você tem por mim nem se compara o tanto que eu te amo. Não, naquele momento, cara, só caiu uma lágrima dos meus olhos. Sabe, meu Deus, como é isso, né? O Senhor ama você de uma maneira incondicional, muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Então Deus, a primeira coisa, Ele ama a igreja, Ele ama você. Mas algo muito triste, uma das cenas mais tristes, é que tinha um grupo de pessoas religiosas lá em Laodiceia. E essas pessoas, elas começaram a dar muito valor para aquilo que eles tinham, para aquilo que eles eram naturalmente. Eles estavam esquecendo quem eles eram espiritualmente. Eles estavam evidenciando, eles estavam olhando para si mesmos. Como é que ele lembra de Narciso? Narciso era um jovem, numa noite muito clara, não existia espelho, e aí ele chegou num lago, olhou para o rosto dele, para o reflexo, ficou apaixonado por ele. E tudo era ele, e ele é o melhor, e ele é maravilhoso, ele é o perfeito, sempre é o eu, o centro do ego, do homem, da alma, o eu. Mas nós olhamos para o Senhor, porque o centro do Evangelho é Cristo. Não olhe para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não tropeça, você não decepciona, porque mesmo na sua fraqueza, e é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quando você diz que é fraco e não consegue, aí que a glória de Deus usa você, e você glorifica a Deus. As pessoas não vão glorificar a Deus, porque você não pode, e você é escolhido. Eu não posso, eu sou fraco em mim mesmo, incapaz naturalmente. Eu gaguejava, eu lembro que eu gaguejava muito. Cheguei no seminário até encurvado, e muitos pastores falaram assim: ele não vai dar conta, ele vai ser o primeiro a ir embora. Muitos pastores testemunham depois. Você tem ideia? Porque eu cheguei lá gaguejando, bem magrinho, para a glória de Deus. Ontem fez 11 anos que eu estou pastoreando a igreja. Dia 23, fez 7 anos que eu estou aqui, aleluia, na igreja de Itaúna. Nós vamos crescer e avançar muito este ano. Amém, meus irmãos? Aleluia! O problema é que tinha um grupo religioso que deixou Jesus do lado de fora. Não permita que áreas da sua vida Jesus fique do lado de fora. Convide Ele todos os dias para fazer parte de todas as áreas da sua vida. Convide Ele para as suas finanças, para o seu casamento. Convide Ele para cada detalhe da sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Por que é triste isso? Porque Jesus ficou do lado de fora. Em primeiro lugar, o vencedor, ele recusa a mornidão e se posiciona com Jesus, se posiciona com Cristo. Você crê nisso? Amém. O que o Senhor diz assim? Você não é quente e nem fria, mas você é morno. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por que o Senhor é tão maravilhoso? Porque Ele sempre prega usando analogias. O Senhor, Ele é didático, Ele colocava o contexto que as pessoas conheciam para explicar a palavra. Então quando Ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear, Ele estava falando para pessoas que semeavam, então eles entendiam a palavra. Mas por que o Senhor falou dessa maneira? Ele disse assim: vocês não é nem quente e nem é frio, mas vocês são mornos. Eu estou ao ponto de vomitar vocês. Primeiro, aquela cidade era muito rica. Hoje é a Turquia, fazia parte da Ásia Menor. Aquela cidade, meus irmãos, ela tinha 3 cidades muito perto. Na faixa de 9 quilômetros, tinha uma cidade chamada Hierápolis, aí tinha Laodiceia e tinha uma chamada Colossos, da onde tem o livro de Colossenses. Lá em Hierápolis,
Quem gosta de águas novas? Tinha águas quentes, termais. Aí as águas eram quentes, terapêuticas. Então era bom. Em Colossos, a água era refrescante, fria. Sabe aquela água muito natural e fria? Estava em geladeira, você podia beber do jeito que dava, que era uma água também termais, terapêutica, na verdade. Fazia muito bem. Mas e Filadélfia? Não é Laodiceia, perdão. Laodiceia ficava no meio. E aí as águas desciam para o arqueduto, né? E aí ela vinha quente, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. E aquelas pessoas, às vezes, quando ela ia beber aquela água morna, dava náusea. Não servia nem para fazer um café, nem para tomar banho, tinha que esquentar um pouco mais, ou deixar esfriar devido ao calor para tomar banho. Servia para quê? Para nada. E aí eles conheciam muito bem quando ele fala assim: vocês não é quente e nem frio, vocês são mornos. O risco que nós corremos, nós corremos o risco de se esfriar durante a nossa caminhada com Jesus. Nós corremos o risco de servir a Deus com o coração frio. Mas a palavra de Deus diz que nós somos chamados para servir o Senhor com fervor. Aleluia! Ele fala assim: meus irmãos, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O seu coração está fervendo? Eu creio que está. Por que não seja devagar no cuidado? Qual cuidado? Cuidado uns com os outros. Sabe uma expressão de fervor? Você quer ver alguém fervoroso? Então ele começa a convidar pessoas. Ele chama alguém, ele chama outra aqui, convida. É porque está fervoroso. Ele está tão fervoroso que ele não quer só para ele quer para outras pessoas. Ele fala assim: o que eu estou recebendo de Deus é tão forte, é tão poderoso, que eu quero que mais pessoas experimentem, não é verdade? E aí, ele não é devagar no cuidado, ele cuida dos irmãos. Ele cuida da igreja. Olha, irmãos, nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Porque nós não somos clericais. Aqui na videira não é só o pastor que cuida, não é só o líder que cuida. Todos aqui cuidam uns dos outros. Essa é a nossa realidade. A minha videira. Essa é a nossa realidade. Nós cuidamos do nosso irmão, porque nós somos fervorosos. Fala assim: eu sou fervoroso. Aleluia, é isso mesmo. Então Deus não quer filhos mornos. O pastor Luiz estava falando hoje, na pregação dele. Ele é maravilhoso demais. O pastor ama a vida dele, um homem sábio, cheio de espírito. Ele falou que eu todos os obreiros que estavam para ser ordenados lá na Praça da Bíblia. Eu vi esse vídeo mesmo, estava lá, que é tanta gente aqui na plataforma, né? Ele falou assim: para quê? Para ouvir os irmãos orando. Ele diz assim: quando ele ouve os irmãos orando, ele sabe da idade espiritual. Por quê? Quem é criança na fé ora assim: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu tio, abençoa a minha igreja, abençoa essa comida, e amém. Ele não flui na oração. Mas quando alguém é maduro, as crianças não oram assim? Não aqui, porque elas aprenderam a orar. A Michelle colocou um vídeo, irmãos, dos filhos dela orando. Olha aqui, aproveitar o gancho. O menino ora em línguas. Não pense que eles estão inventando, não, eles oram em línguas. Crianças oram em línguas. Não aceite a seta do diabo de pensar que ele está inventando alguém. Eles foram batizados. Porque eles têm poder na oração deles. Eu tocou meu coração. Eles orando e orando em línguas. É uma criança, mas ora com maturidade. Não é assim? Mas tem gente adulta na fé que ora como criança, não flui na oração. Uma manifestação de fervor é que ele flui na oração. Ele flui, ele ora e não falta palavras, ele ora em detalhes, porque ele tem uma vida de oração. Gosta da obra eterna. Então aquelas pessoas não estavam totalmente longe e totalmente perto. Eles estavam familiarizados, estavam vivendo a vida da igreja, mas eles estavam desanimados.
E aí quando pediam para orar, aquela luta, né? E irmãos, quem quer orar? Aí ficava aquele silêncio. Você escutava o grito cantando no fundo, né? Mas os fervorosos, eles levantam a mão rapidamente e falam, eu vou orar. As crianças são assim, aleluia, não é? Eu já vi até briga, uma briga santa, né? Digo, orar, eu vou orar. Olha, irmãos, quantos são fervorosos aqui? Você, eu sou, nós amamos a oração, aleluia. Então tinha 3 grupos de pessoas: os que nunca entregaram de fato a vida a Jesus, faziam parte daquela igreja, e por isso era morno mesmo. Por quê? Por que eu falo morno? Porque aquele frio, meus irmãos, não é da pessoa fria gelada, não. O frio também é bom. Quando a temperatura está muito alta, aquela coisa, aquele irmão não tem uma paz do Espírito, ele vem e traz calmaria para o ambiente. Porque muitas pessoas pensam de frio só de frieza espiritual. Mas aqui também fala, quem dera se fosse quente ou frio, estava bom. E não reprovou o frio. E aqui o frio não é de intensidade espiritual, mas é de uma pessoa sábia. Então, é uma pessoa não briguenta, é uma pessoa não confusenta. Para o contrário, ela vem e resolve a situação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então na igreja tem os crentes quentes, né? E tem os crentes frios, mas não é frieza de espírito. Aleluia! Quando está com muito calor, não é maravilhoso tomar uma água fria? Não é? O frio fala de refrigério na alma. E tem uma palavra que traz aquele alívio, ele traz alegria para as pessoas. Tira aquele medo, aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa ruim. Quando ele libera uma palavra, traz refrigério. Então, fala de frio nesse sentido. Glória a Deus. E tinha os que estiveram acesos um dia, mas desviaram. Não saíram fisicamente da igreja, mas o coração afastou. O coração ficou longe. A alma, sabe, está fria, desanimada nesse sentido, né? E tem aqueles que perderam o fervor. Pensando em Jesus, eles falaram assim: vocês não têm alguns defeitos? Ele confrontou de uma maneira direta. Jesus confrontou ou não confrontou, irmãos? Confrontou. Sabe, nós somos confrontados. Na graça tem confronto e disciplina. Mas a graça nunca desiste, nunca vê as costas. Ele sempre está lá. Para mudar, porque Jesus quer ver uma igreja fervorosa. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém aqui está aqui hoje assim. Você vem falando para o Senhor: Senhor, eu quero voltar ao fervor, eu quero voltar à paixão, eu quero voltar à intimidade, eu quero voltar a orar em línguas. Talvez você nem fale línguas, mas ore ao Senhor, você vai orar em línguas em nome de Jesus. Quando você orar em línguas, você vai receber mais poder. É uma oração que ninguém pode ficar sem orar. Quando você ora em línguas, o seu espírito ora direto a Deus, sem interferências. E você edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo fala: eu oro em língua mais do que todos os irmãos. Nós devemos orar em línguas. Talvez você não é contra Jesus, porque você é filho. Mas às vezes não entregou completamente a vida a Ele. Sabe o convite para você, de Jesus para você hoje? Entregue a sua vida completamente ao Senhor. Como? Apenas uma oração simples. Ele não está te chamando para você entregar tudo que você tem. Ele está chamando você para entregar o seu coração, dizendo: Senhor, eu sou teu. Eu quero ser o seu filho. Eu quero fazer parte do reino. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Entrega a Ele hoje. Mesmo que você já entregou, entrega de novo. Entrega tudo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o vencedor é aquele que entende que não pode continuar no meio do caminho, desanimado, frio, morno, vivendo uma vida mais ou menos. Não, Ele chamou você para ser fervoroso. Fervoroso não é coisa de pastor, fervoroso é coisa de crente cheio do Espírito. Aleluia! Que vê o inferno e não oferece remédio, oferece cura, oferece
poder, fala, levanta e anda, seja curado agora em nome de Jesus. O fervoroso, ele convida todo mundo, convida seus amigos, vizinhos, seus parentes, ele chama as pessoas para ir no culto. O fervoroso tem fome, tem sede do Senhor, ele deseja o Senhor, ele quer romper na vida dele, ele quer mudar de vida, ele quer ir para o próximo nível, ele está cansado de ser quem ele é, ele está cansado da mesma coisa de sempre. Ele fala: Senhor, eu quero ir além, eu quero romper com o meu caráter, eu quero mudar, eu quero que Jesus seja formado em mim, eu quero que Jesus seja expresso através de mim, porque Ele é fervoroso. Quantos são fervorosos? Você é fervoroso. Você é fervoroso porque você deseja isso. Não tem ninguém aqui que não deseja. Todos desejam, mas passe a falar para Ele. Aí o poder de Deus vai ser acrescentado na sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é a beleza do Evangelho? Jesus confronta porque ama. Jesus mostra a doença porque Ele tem a cura. Ele revela a verdade porque Ele quer salvar. O Senhor está chamando o desfiado para voltar para casa. O Senhor está chamando o convite para aquele que está desanimado para receber um ânimo. O Senhor está chamando você que está enfermo para ser curado. O Senhor está chamando você para avivar o seu coração, porque Ele vai fazer dessa igreja uma igreja de milhares. Ele irá fazer dessa igreja uma igreja vencedora, poderosa, uma igreja cheia de poder e tem milagres. Você vai ser um canal, um agente de milagres. Onde você estiver, as pessoas vão ver glória de Deus na sua vida. Você será pessoas com os olhos que brilham. Quando você chegar num ambiente, a presença vai chegar junto. As pessoas vão perceber assim: algo mudou aqui. Por quê? Porque aquela pessoa chegou. A presença vai chegar junto, irmãos. As pessoas vão querer servir o Senhor que você serve, porque você vai carregar uma presença manifesta. Uma autoridade vai estar expressa no seu rosto. As pessoas não vão conseguir falar o que é, mas ela fala assim: você está diferente, tem algo diferente de você. Você transmite algo diferente e eu quero que você tenha. Glória a Deus. Amém. Por causa do poder de Deus. Ele ama você. Ele está chamando você para ser filhos e filhas fervorosas. Segundo lugar, o vencedor abandona a ilusão da autossuficiência e recebe Cristo, a verdadeira riqueza. O que ele diz para aquela igreja assim? Vocês são ricos, vocês dizem que vocês são ricos, né? Mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Por que o Senhor fala essas palavras? Eu falei que é difícil pregar esse evangelho, esse texto. É difícil para mim. Porque aquela igreja primeiro era uma igreja rica. Tinha banqueiros ali, era uma igreja que tinha muito ouro. Então ele falava: não preciso de nada, porque eu sou rico. O Senhor diz: vocês falam que vocês são ricos. Segundo, aquela igreja fala: por que ele fala vocês estão cegos? Aconselho-te que de mim compres, né, o ouro refinado, o polido, para que vocês vejam. Primeiro, aquela cidade ela tinha muito ouro, muita riqueza natural. Segundo, aquela cidade ela produzia um colírio em forma de um pó que servia para os olhos e também para a cura de ouvidos. A medicina daquela cidade era avançada, mas espiritualmente eles estavam cegos. Aquela cidade fabricava roupas, tinha fábricas de roupas. É conhecida como a cidade dos tecidos, mas falava também que ela estava nua. Tudo aquilo que eles tinham muito natural, eles precisavam espiritualmente. Por que comecei dizendo que é uma igreja narcisista? Por quê? Porque era uma igreja que estava assim: eu sou autossuficiente. Sabe o que impede a graça de Deus? Não é o pecado. O pecado não impede a graça de Deus. Pelo contrário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que nós vamos pecar para que a graça aumente. Você não vai pecar mais porque você já morreu com o pecado. Amém? Você nasceu de novo. Não existe mais você querer praticar pecados. Mas se tem uma pessoa no fundo do poço, ele está lá com a mão estendida.
Se alguém errou, ele vai surpreender essa pessoa. Senhor, sabe qual é a manifestação de fé? A maior manifestação de fé é o dia que você errar, o dia que você fracassar, e você crê que Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você tem coragem de dizer isso? Se você tiver, é que você entendeu a graça de Deus. Amém. No dia da falha, do fracasso, clame por coisas grandes, você verá a graça em ação. Aleluia. Quantos querem o ouro de Deus? Amém. Primeiro, o Senhor vai trazer o ouro. O ouro simboliza glória. Mas o ouro refinado significa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na sua família. Deus começou uma boa obra na vida do seu esposo, da sua esposa. Ele vai terminar essa obra. O ouro refinado fala de mudança de vida. Aleluia. Ele está mudando a sua vida e a sua casa. Descanse. Ele está trabalhando porque Ele começou e é Ele que vai terminar. Você não pode se mudar. Eu não posso me mudar. É Ele que me muda, Ele te muda, Ele transforma. Então para de se esforçar para mudar. Quanto mais você se esforçar, mais você vai ficar decepcionado. Desista de querer mudar. Só olha para Jesus. Olhe para o Evangelho. Quando você nem imaginar, você está sendo mudado. É espontâneo, é natural. Quanto mais você olhar para Cristo, mais você é transformado na imagem dele. Você não pode mudar a sua vida. Amém? O Senhor dizia: vocês estão mortos como as suas águas. Vocês estão pobres. Mas eles eram ricos. Riquíssimos. Eram tão ricos que 48 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo, e 17 anos depois da morte de Cristo, duas maneiras de contar a história. Teve um terremoto que destruiu as cidades de Herápolis, Laodiceia e Colossos. Herápolis, Colossos, Laodiceia. Só Laodiceia que se ergueu sem dinheiro nenhum no estado. Os próprios ricos levantaram a cidade, tanto que eles eram ricos. Mas o Senhor fala para eles: você precisa de uma verdadeira riqueza. Eu quero dizer para você, a sua riqueza é Jesus. Você talvez não é rico naturalmente, por enquanto. Talvez você não é rico, materialmente. Por enquanto, está bem? Amém. É isso. Diga aleluia. Diga glória a Deus. As duas coisas não tem problema. Você pode ser rico dos dois. Ele quer que seja rico duas vezes. Mas você tem uma riqueza do Senhor. Você é rico em Deus. Você é rico do Evangelho. Você é rico porque você recebeu tudo que você precisa, meus irmãos. Tudo você já tem. Você não precisa buscar nada lá fora. Tem muitos coaches vendendo cursos de 5 mil, 10 mil. Você não precisa. É bom, é uma ferramenta. É claro, é uma ferramenta a sabedoria deste mundo. Mas Daniel tinha uma sabedoria do céu que ninguém pode falar. Ninguém pode ensinar, ninguém pode fazer cursos. Você é rico de sabedoria, você é rico em poder, você é rico nele. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Você é rico de unção, você é rico de graça, você é rico de discernimento. Fala amém. Você é rico, tudo que você precisa, você já recebeu no Espírito Santo. Ele tem tudo, sim ou não? Ele tem tudo. Então você também tem, porque Ele mora em você. E se você crer nisso, as riquezas vão materializar na sua vida. Mas aquele povo não entendia isso. Estava miserável. Mas você entendeu a graça de Deus. Por isso que você é rico. Aleluia! Eles eram também pobres, miseráveis, mas eles eram cegos. Eles não conseguiam ver. Eu quero dizer para você nesses dias: os seus olhos estão sendo abertos. Coloca a mão sobre os seus olhos. Para os meus olhos estão sendo abertos para enxergar a beleza de Jesus, aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Os meus olhos estão abertos para ver o sobrenatural, para ver o que Ele me deu na cruz do Calvário. Diga amém. Os seus olhos estão abertos. Eles estavam cegos, mas você tem olhos abertos. Aleluia. Eles
estavam nus, porque eles tinham muitas roupas maravilhosas, caríssimas, mas eles estavam nus espiritualmente. Eu quero dizer para você, a Bíblia fala que você foi revestido de Cristo. Você recebeu umas vestes novas, e quando o Senhor olha para você, Ele vê a roupa de Cristo em você. Você entra no céu com toda a roupa que Ele te deu, essa roupa espiritual. O mundo espiritual vê a sua nova vestimenta. Quando Adão e Eva pegou, ele se vestiu de folhas de figueira, mas o Senhor matou o animal e vestiu eles desse animal. E Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Você e eu estamos revestidos de Cristo. É por isso que quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê o seu erro, a sua falha, Ele vê Jesus em você. Por isso que você é justo. E você não será mais justo no céu do que agora. Você é justo no máximo. E a oração do justo tem poder. A oração do justo é eficaz e poderosa. É por isso que a sua oração tem poder, porque você é justo. Ele ouve a oração de você, porque você é justo. Aleluia. Por causa das vestes que você recebeu. Glória a Deus. Terceiro e por último, sabe, sem Jesus o homem pode ter sucesso, mas continua perdido. Se Jesus pode ter religião, mas continua culpado, você não é mais culpado de nada. Você não deve. Tem alguns louvores, alguns cantos, né? Eu sou devedor. Eu sou devedor. Não, você não é devedor. Você não deve nada para Jesus, porque Ele já pagou tudo. Não é maravilhoso isso? Nós éramos tão pobres que não poderíamos comprar. E Ele é tão rico que não poderia vender. Não podia vender, Ele te deu de graça. Jesus não apenas revela a miséria, mas Ele oferece o remédio é Ele. Por último, o vencedor abre a porta e volta à comunhão. Então, primeiro, vamos entender. Ele apresenta, Ele é o amém, Ele diz sim para a sua oração. Ele diz sim para o seu clamor. Ele é o amém, Ele é verdadeiro e fiel. Depois, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece as suas obras. Obras boas, mas obras ruins também, Ele conhece de tudo. E mesmo quando Ele te ama, Ele conhece de todas as coisas. Depois Ele dá o diagnóstico, Ele fala a realidade. Olha, vocês estão pobres, cegos, miseráveis e nus. E dá o diagnóstico, como o médico dá o diagnóstico da doença. Mas depois Ele traz aqui o conselho, o remédio. Fala conselhos que de mim você compre o ouro refinado. Você compre o colírio para que você veja. Depois do conselho, Ele visita. E aí Ele diz que Ele está à porta e Ele está batendo. Ele quer visitar. Quando eu falo de visita, tem duas coisas aqui, presta bem atenção. Primeiro, uma vez que Ele bate a porta no seu coração, você abre o seu coração para Ele mora em você e nunca mais sai. Aleluia. Nunca mais Ele sai da sua vida. Amém. Mas sobre a igreja, Ele quer em todos os cultos manifestar a presença dEle. Ele está aqui, mas Ele quer que você sinta essa presença, perceba essa presença, seja cheio dessa glória. Ele quer visitar com poder a igreja. Aleluia. Ele mora aqui, mas Ele quer que você o veja, o sinta, o toque. Amém. Então Ele fala que Ele está na porta e batendo, mas esse bater não é bater rapidinho e ir embora. Como nós somos sem paciência, né? A gente bate na porta e vai embora. Como aquele funcionário, às vezes, que a porta da empresa está fechada, ele fala, já bati aqui, me quero muito ir embora para casa. E faz salvar o funcionário. Não é verdade? Quando o Senhor Ele bate na porta, Ele continua, Ele não vai embora. Ele não vai embora, Ele continua batendo na porta do seu coração, dizendo, ei, eu quero intimidade com você, eu quero manifestar você, eu quero te mostrar coisas poderosas, eu quero que você seja comigo, eu quero que seus olhos sejam abertos. Sabe, querido, o Senhor está batendo na porta do seu coração, dizendo, venha ter intimidade, venha ter o coração em chamas. Ele chama você para um nível mais profundo que você não experimentou. Ele chama você para ir além nele. Ele chama você para receber uma palavra poderosa, porque Ele diz, clame a mim, anunciar-te coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas que você não sabe. Ele diz, buscar-me-eis e achareis, quando você me buscar de todo o coração. Ele quer se revelar a você de uma maneira sobrenatural. Irmãos, Ele quer que você perceba o tanto que Ele te ama.
envolva com um abraço de amor. Ele quer que o seu coração seja aquecido, incendiado. Ele quer que você viva, sabe, pisando em nuvens de tanta glória, de tanto poder. Ele quer que você contemple e veja a face dele. Ele não quer que você viva neste mundo natural. Ele não quer que você viva uma vida comum igual aos outros. Ele quer que você viva o sobrenatural, o extraordinário, o além. Aleluia! Ele vai chamar você. Ele está chamando você para viver esses dias. Não somente dias, mas a partir de hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Uma vida poderosa, abundante, ousada, intrépida. Você vai se desconhecer nesses dias. Porque você vai declarar coisas e as coisas vão acontecer. Você vai ficar surpreso com os milagres que você vai experimentar. Coisas simples, coisas comuns, mas vai acontecer. Detalhes que você pedir, Deus vai fazer. Porque você vai abrir o seu coração para Ele. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso desse fogo. Sabe, queridos, Ele abre a porta e volta até a comunhão com Deus. Você vai voltar, porque Ele bate, Ele chama, Ele insiste, Ele fala, Ele te convida. Essa é a graça, porque Ele não vai embora. Ele não vai embora nunca mais. Talvez está pensando assim: eu afastei demais, eu estou longe demais. Talvez o outro pense assim: eu endureci meu coração. Então o outro está pensando: tem muito tempo que eu não leio, mas não importa nada disso agora. O que importa é como é que está o seu coração agora. Se você quer Ele, é isso que importa. Se você o quer, Ele vai revelar você agora. Ele vai encher você agora. Eu quero que você apague essa luz em nome de Jesus.